bom? Tudo bom, Pedrão? E aí? Poxa, ótimo. Estamos aqui para mais um All That Science. Hoje nós estamos com um tema que eu acho que é um tema que eu tenho muita dúvida. É gozado a gente não saber sobre o nosso tema de hoje, que é o ar que a gente respira, né? Porque nós somos envoltos nele, dependemos disso para viver e conhecemos relativamente pouco sobre isso. Precisamos do ar para viver, nós somos seres aeróbios, né? Isso aí. A fase da vida da gente que a gente mais cresce e que a gente mais precisa de oxigênio, nutrientes, é a fase que a gente está no útero, né? A gente sai de uma célula e passa para bilhões. O recém-nascido é pequenininho, mas de uma célula para o recém-nascido é a fase que a gente mais cresce. Lá no útero a gente não respira. Como é que é isso aí? Muito boa, Pedrão. Bom, a respiração que acontece do feto, do bebê dentro da barriga da mãe, na verdade, ela é atendida pelo cordão umbilical. Quem respira é a mãe, e a mãe consegue oferecer para a gente, quando a gente está dentro da barriga da nossa mãe, um sangue, que é um sangue que tem oxigênio suficiente para atender a nossa necessidade. Então, como você falou, né, nós somos seres que precisamos de oxigênio para funcionar. Então, todo mundo sabe que se a gente ficar privado de oxigênio por algum tempo, esse tempo pode variar, dependendo de diversas condições, a gente pode ter morte das células, né? E muitas vezes isso é irreversível. As nossas células dependem de oxigênio e os pulmões ajudam esse oxigênio a chegar em todas as células do corpo. Mas o que o oxigênio faz dentro da célula? Bom, a gente tem uma necessidade de fazer as engrenagens funcionarem. Então, as células, elas são unidades definidas assim, né, pelo nosso conhecimento, como as menores unidades que funcionam para exercer uma determinada função. Cada célula do nosso corpo funciona cumprindo uma tarefa. Então, a célula do músculo faz uma coisa, a célula do intestino faz uma coisa, a célula do cérebro faz outra coisa. Mas todas elas precisam de oxigênio para funcionar. A célula usa o oxigênio como um combustível, algo que faz com que aquela engrenagem continue rodando. Basicamente, o oxigênio é a matéria-prima que as células precisam para fazer aquela engrenagem funcionar. Entendi. Bom, na verdade, o oxigênio é usado até para pegar fogo, né? O fogo precisa de oxigênio. Exatamente. A gente, quando quer abafar uma fogueira, tira o ar, né? Exatamente. E é interessante, né? Porque assim, a gente sempre fala do oxigênio, mas o ar que a gente respira, esse ar que está aqui em volta da gente, ele tem aproximadamente 20% de oxigênio. O ar não é só oxigênio, né? Exatamente. Então a gente tem muito nitrogênio, né? 79% do que está aqui em volta da gente que a gente usa para respirar é nitrogênio, 20% aproximadamente oxigênio, depois tem uns outros gases ali que compõe essa mistura, né? Não, então, se o ar não é só oxigênio, Carlos, pode acontecer de em alguns lugares você ter um pouquinho mais, outro pouquinho menos de oxigênio, né? Como é que funciona essa situação aí do nível do mar e da altitude? Isso. Depende também muito da pressão atmosférica, né? Quanto mais perto do mar a gente está, maior é a coluna de ar que tem em cima da nossa cabeça. A gente não percebe, mas é. Tanto é que quando você sobe uma serra, por exemplo, você sente aquela pressão ou descompressão no ouvido, na verdade, ou quando a gente desce a serra, você sente aquele ouvido tampando, justamente por causa da pressão atmosférica. Então, quanto mais perto do nível do mar, mais oxigênio tem. Quanto mais alto a gente está, menos oxigênio a gente tem. Isso justamente porque um dos determinantes da quantidade de oxigênio é a distância que a gente está do nível do mar. Uma coisa interessante, por exemplo, o Everest, o pico do Everest está a 8.848 metros, para ser bem... Altitude de avião. Isso, exato. A gente voa 10 mil metros. É muito difícil você chegar a 8.800 metros sem oxigênio. Você precisa de um tempo para se adaptar, o seu corpo precisa se adaptar. Sem oxigênio adicional, né? Sem Tanque de oxigênio adicional, exatamente. E aí, como a gente viaja a 10 mil metros, a gente não conseguiria respirar lá em cima. Então, qual é o artifício? O que se faz? Você pressuriza a cabine do avião. Então, dentro do avião, a gente tem uma altitude simulada
de aproximadamente 2.800 metros. Quer dizer, não é nível do mar. Não é nível do mar. Então, quando o avião desce, é por isso que a gente sente ainda assim alguma coisa. Exatamente, isso. E por que 2.800 metros? Essa é uma boa pergunta. Ela é. Porque é o seguinte, a gente tem agora, né, durante a pandemia, aí, todo mundo acabou aprendendo um pouco sobre aqueles aparelhinhos que medem a saturação, chama oxímetro. Então, a gente sabe que para o corpo funcionar bem, a gente precisa de pelo menos uns 90% de saturação de oxigênio. Você vai me explicar daqui a pouco o que é isso, mas continua. Isso. Então, assim, o que acontece? Quando a gente está a 2.800 metros, a gente tem uma pressão atmosférica suficiente para manter 90% de saturação com a gente sem fazer nada, porque dentro do avião a gente não faz esforço, né? Não, a gente fica parado, deita, anda um pouquinho, mas você não precisa fazer esforço. Essa é chamada altitude de cabine. Essa altitude de cabine, ela contempla a maioria da população com uma saturação adequada. Então você pode fazer um voo de 12 horas, 13 horas, 14 horas, sem ter um prejuízo grande da saúde. Agora, se você tem uma doença, principalmente se você não sabe que tem, você pode passar mal no voo, justamente porque a sua oxigenação cai. Quer dizer, se a pessoa já está mais ou menos no limite, na hora que entra dentro da cabine, pode acontecer de sentir falta de oxigenação. Exato, porque as pessoas que conseguiram determinar essa altitude de cabine, elas pegam a amostra da maioria da população. É claro, como eu falei, quanto mais alto a gente vai, menor a quantidade de oxigênio. Então, se eu já saio de uma situação limítrofe, eu vou colocar essa pessoa numa situação desfavorável. Às vezes acontece, Pedrão, de paciente fala assim, olha, eu vou para a praia, me sinto muito bem, mas quando eu vou para Campos do Jordão, eu sinto falta de ar. Essas pessoas, né, que muitas vezes são pacientes que não têm ainda uma doença diagnosticada, já têm uma alteração na função dos pulmões que fazem com que, quanto mais alto eles vão, mais cansados eles ficam. Quando a gente inspira, coloca para dentro do pulmão um ar novo. E quando expira, joga para fora um ar com menos oxigênio, porque o que entrou foi consumido e o que saiu não saiu com tanto oxigênio. O que sai além do oxigênio a menos? Isso, sai o gás carbônico. O gás carbônico é o produto final daquela utilização do oxigênio pelas células. Entra oxigênio, a gente usa, isso. Sai gás carbônico. Exatamente. E é interessante isso que você falou. Quando eu estava na faculdade, eu lembro que a gente aprendia para reanimar uma pessoa que tinha que fazer respiração boca a boca. Quando tem uma parada cardíaca. Tem uma parada cardíaca, coração parou, pulmão parou, a gente vai lá, faz a compressão, né, no tórax para deixar o sangue fluindo. E você sabe que isso é novo, né? Na história da humanidade, esse entendimento de que fazer massagem cardíaca pode ressuscitar alguém ou reanimar alguém, como a gente diz. Se bem que a gente usa ressuscitação também, né? Também. É relativamente novo na história da medicina, mas te interrompi, continua. Não, então, e aí eu pensava assim, mas por que você vai soprar gás carbônico no sujeito que já está parado? É verdade, é verdade. E aí que eu aprendi que realmente, como você falou muito bem, volta o oxigênio, mas volta talvez 17%, 18% de oxigênio. Então é claro que para alguém que não está ventilando nada... Não respira nada, isso é melhor pode ser respirar útil. Um ar menos... Isso. Mas hoje, para a gente ficar bem atualizado, as técnicas de reanimação, elas permitem que a pessoa não sopre ar dentro da pessoa que está parada. Então, você não precisa mais fazer isso. Mas essa era uma dúvida que eu tinha. Então, como você falou, volta um pouco de gás carbônico, mas ainda tem oxigênio. Esse é um ponto importante que você colocou, quer dizer, nós não estamos aqui sugerindo que alguém faça respiração boca a boca, isso exatamente. Não se usa mais. É só quando começou isso daí havia. Exato. E interessante, quer dizer, mesmo colocando um ar menos oxigenado, você oferece oxigênio ali, porque seria melhor do que não ter respiração nenhuma, né? Exato. Isso também é um sinal de que a gente pode, com o tempo, ir se adaptando a situações em que existe menos oxigênio. Então, como eu falei, quando a pessoa vai, por exemplo, fazer uma viagem para uma altitude muito elevada, e a altitude muito elevada, tecnicamente, começa aí nos 3.000 metros e daí para cima, deve haver um período de adaptação. Que é a altitude de cabine, né? A altitude de cabine é abaixo disso, né? Então, esse período de adaptação faz com que o corpo vá se acostumando a
esta oferta um pouco menor de oxigênio, e aí toda a função celular também vai se adaptando. A célula tem muitos mecanismos de adaptação para uma privação crônica de oxigênio. Quer dizer, então, nós estamos o tempo inteiro falando na situação em que nós, que não vivemos na altitude, vamos para a altitude. Mas como é que é o organismo de alguém que vive lá, nasceu lá? Isso é super interessante, Pedrão. Tem vários estudos sobre isso. Os primeiros estudos que jogaram luz assim sobre isso, na verdade, são estudos em animais. Eram pastores ou pessoas que cuidavam de animais que, por alguma contingência, tiveram que ir para altitudes maiores, por problemas climáticos ou políticos ou guerra, ou o que quer que seja. Vegetação, pasto, alguma coisa, tiveram que subir. E aí viram que os animais sofriam muito. Os animais não conseguiam triunfar nessa situação. Na conquista do oeste americano, isso é bem documentado. Montanhas rochosas. Começaram a ir para as montanhas rochosas e os animais começaram a passar mal por uma privação de oxigênio. Mas você estava falando como é que as pessoas vivem lá em cima. A gente sabe que existe uma capacidade de adaptação. O Darwin talvez tenha condensado isso de uma maneira que a gente considera hoje como a maneira mais organizada de entender isso, mas existem algumas alterações que vão acontecendo esporadicamente ao longo de gerações e que as pessoas que são mais adaptadas para uma determinada situação, elas conseguem se reproduzir e se perpetuar, né? Existe um estudo comparando os chineses que subiram para o Tibete e populações que já viviam no Tibete por uma questão de uma guerra que houve lá no fim do século XIX e começo do século XX. E esses chineses que saíram do nível do mar e tiveram que ir para a guerra na montanha sofreram muito. Então existem estudos genéticos comparando populações naquela região da Ásia de pessoas que nasceram lá e pessoas que ascenderam. Então existem características genéticas um pouco diferentes. Interessante. Mais perto da gente aqui, a gente tem as populações andinas, né? Então, o pessoal do Peru, Bolívia, Chile, são populações que estão acostumadas já há milênios a viver em altitudes mais elevadas, têm adaptações também. Trazendo aqui para uma situação um pouco mais próxima, não sei se você viu a atleta brasileira Ana Marcela, né, que ganhou a medalha de ouro lá da maratona aquática. Ela treinou na Serra Nevada, na Espanha, numa altitude, se eu não me engano, um pouco maior do que 2.500 metros. De propósito, como parte do treinamento exatamente. Dela. Quer dizer, então, que você acabou de me dizer que nós conseguimos nos adaptar, mas tem aqueles que geneticamente até têm uma capacidade de adaptação até maior. Quer dizer, na verdade já foram, né, ao longo dos milênios aí, selecionando genes que funcionam muito bem em situações de altitude. Mas uma pessoa que nasceu no nível do mar consegue, subindo a serra, se adaptar também. Existem adaptações. A grande maioria das pessoas consegue. Existem algumas doenças que são chamadas doenças da altitude, que são doenças que podem ser dramaticamente graves. Primeiro, é muito importante a pessoa que vai subir, geralmente para lá de 3.000 metros de altitude, que elas tenham tempo para se adaptar, para perceber como o corpo delas reage. Existem doenças como o edema pulmonar de altitude, ou edema cerebral de altitude, que eu já ouvi de pessoas relativamente próximas, pessoas que saíram de São Paulo e foram para Machu Picchu e passaram muito mal lá, justamente porque não houve um tempo adequado de aclimatação. A aclimatação, Pedrão, ela não necessariamente garante o sucesso, mas ela te permite perceber que as coisas não estão indo bem. Entendi. Então, se você vai devagar, você não chega numa situação extrema, né? Não é uma situação de tudo ou nada, né? De repente você passa mal. Isso mesmo. Agora, quando a gente respira, esse é um movimento voluntário. Eu posso parar de respirar. Agora eu quero respirar. Mas a gente não pensa para respirar o tempo inteiro. Quer dizer, eu consigo controlar a respiração, paro de respirar ou respiro mais, etc. e tal, mas eu não fico pensando isso o tempo inteiro. Quer dizer, como é que a gente controla a respiração? A gente tem no nosso corpo o sistema nervoso autônomo.
Sistema nervoso autônomo, ele tem esse nome justamente porque a gente não manda nele, né? Então é isso, você fala assim... Ele é autônomo e independente. Independente. Né? Então, assim, ninguém consegue se matar parando de respirar voluntariamente. Fala, vou me matar. Nunca se ouviu falar Aí disso. você fecha o olho, não vou conseguir. Por quê? Isso. O que acontece? Quando a gente para de respirar, a gente vai caindo a quantidade de oxigênio no sangue e vai subindo a quantidade de gás carbônico no sangue. Vai diminuindo o oxigênio e acumulando gás carbônico acumulando dentro gás da carbônico. gente. Nesse ponto, o gás carbônico é super importante. O gás carbônico ele vai produzir uma determinada acidez no sangue. Vai ter uma acidez maior no sangue. Essa acidez maior no sangue vai chegar lá a informação no cérebro de que o pH do sangue caiu. pH é como a gente mede a acidez do sangue. E esta informação vai fazer com que o nosso centro respiratório, que é uma área do sistema nervoso central, né? Quer dizer, aqui em cima. No cérebro. Exato. Vai mandar você respirar. Respira aí. Então ele fala, respira aí. Isso é muito interessante, acontece em quem tem apneia do sono, por exemplo. Então, aquela pessoa que ronca, 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 e de repente ela para. Aí, a pessoa que está perto fala assim, nossa, ele morreu, parou de respirar. E de repente o cara faz... E começa a respirar de novo. E nem percebeu. Então, isso é justamente porque acumulou gás carbônico, mudou o pH, o cérebro percebeu e manda você respirar. Entendi. Tá? Agora, então, você falou uma coisa que me aguçou muito a curiosidade. Quer dizer, o que manda eu respirar, o que me manda respirar é o gás carbônico e não o oxigênio. Na verdade, a gente tem sensor de oxigênio, a gente tem sensor de gás carbônico. É claro que em algumas situações, a falta de oxigênio, a queda na oxigenação também tem um papel importante. Mas o primeiro sistema, o mais sensível, como o gás carbônico, ele altera o pH muito rapidamente, ele altera a acidez do sangue muito rapidamente, a acidez do líquor muito rapidamente, a gente tem esse como talvez a primeira informação que faz a gente respirar mais ou menos. Porque isso é movimento imediato, não é? Exato. Nós estamos falando de alguma coisa muito sutil, mas o cérebro é muito sutil. É finíssimo, né? E qual é o problema? Qual é o perigo da gente respirar muito? Hiperventilar. Na verdade, quando a gente hiperventila, a gente pode aumentar a nossa oxigenação, então você consegue aumentar um pouco a quantidade de oxigênio, mas você coloca para fora muito gás carbônico. Aí você cria o efeito ao contrário, que você, ao invés de diminuir o pH do sangue, você aumenta o pH do sangue. Isso gera uma alcalose. Não é por acaso que o nosso corpo funciona num intervalo de pH bem estreito. A gente não deve nem estar muito lá para o lado mais ácido, nem para o lado mais alcalino, para o lado mais básico. Nós estamos falando de unidades de centésimo de pH, Exato. não é? Então, assim, é muito importante que a gente mantenha este equilíbrio. O nosso corpo é super delicado, ele é muito resistente, mas ele é delicado ao mesmo tempo, porque a gente tem toda uma estrutura para trabalhar num intervalo bastante reduzido, um intervalo ótimo. Mas né? a gente ouve muito essa frase, falou, olha, não mergulha depois de hiperventilar. Qual é o problema de mergulhar depois de hiperventilar? Uma preocupação, eventualmente, que aconteça é que você aumenta muito o oxigênio, você diminui o gás carbônico e, eventualmente, essa diferença entre o oxigênio e o gás carbônico, se a oxigenação começar a cair muito mais rápido do que o gás carbônico sobe, você pode perder essa sensibilidade de entender quando é que você precisa respirar. Fica sem oxigênio embaixo d'água, mas ainda não sentiu falta de ar. Mas ainda não sentiu falta de ar. Essa é uma possibilidade. Então, assim, é claro que existem inúmeras situações, mas acho que essa talvez seja uma explicação assim que abarca a maior parte dos casos. Puxa vida, eu aprendi um bocado. Olha, tem tanta coisa para a gente falar, tudo isso tem a ver com essa integração toda que tem do pulmão com o resto do corpo. A gente nunca deve, compartimentalizar. A gente, às vezes, divide para poder estudar, mas você nunca deve esquecer que aquele pedacinho que você está estudando só faz sentido com todo o resto que tem em volta. Né? O pulmão não é parte de alguém, ele faz parte de alguém. Exato. Tá bom, legal.
Eu aprendi um bocado, Carlão. Legal, Pedrão. A gente fica para a próxima aí. Combinado. Abraço Obrigado. aí. Valeu. Até mais. Tchau.